Podem sentar, queridos. Muito obrigado. Um dia, o patriarca Abraão teve o seu sobrinho Ló raptado. O levaram. 5 reis se uniram para fazer isso. Abraão tomou 300 homens dos nascidos na sua casa e foi ao resgate do seu sobrinho. Venceu a batalha, trouxe de volta Ló. O homem dos altares, que era Abraão, levantou um altar ao Senhor em gratidão. Naquele momento, quando ele leva o altar e apresenta a sua oferta de gratidão, o Senhor fala com ele: Abraão, eu sou o teu escudo. O que o Senhor estava dizendo para Abraão? Você acaba de vencer uma batalha, outras virão, mas eu estarei contigo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A minha gratidão por estar aqui entre amigos, me sinto assim, desta forma, nesse lugar, nesta igreja. Gratidão pelo meu querido e amado pastor Anselmo, que a gente conhece já há tanto tempo, a Rose, e os pastores desta igreja, né? Que sempre nos recebem com um amor e um carinho todo especial. Muito obrigado, pastor Hamilton. Muito obrigado, pastora Márcia. Louvado seja Deus. Meus queridos, hoje o tema ele é tão especial, principalmente para mim. Eu digo para algumas pessoas, às vezes, que existem pastores que são pastores de igreja. Fazem um excelente trabalho com a igreja de modo geral. Existem outros pastores que têm uma vocação, uns de pastor de igreja, outros bivocacionais, e o segundo, a vocação, é pastor de ovelhas. O pastor de igreja, ele tem aquela habilidade de coordenar, de trabalhar a igreja de uma forma tão especial, tão bonita. E o pastor de ovelhas, ele enxerga nos olhos de cada uma, a expressão de cada um e conhece cada uma de suas ovelhas. Eu quero lhes dizer que não faz pouco tempo que o Senhor me chamou para esse segundo ministério, ser pastor de ovelhas. Amo pastorear ovelhas. E a experiência que eu posso trazer para vocês não é de diplomas que me trouxeram habilidade para trabalhar com pessoas e com vidas, senão que eu posso lhes dizer que é a responsabilidade de fazê-lo e o amor que o Senhor coloca em nossos corações. Quando a gente trabalha com a igreja, pensando nas ovelhas, a gente tem um contato direto com elas. E isso é uma coisa que eu sempre fiz. Não poderia sequer imaginar em minha mente quantos foram os casais que eu tive na minha presença, diante de mim, dentro de uma sala. E poderia contar para vocês aqui inúmeras situações. E essas situações é que nos ensinaram. Aqueles que seguiram um tipo de caminho tiveram um resultado. Os que seguiram outro caminho tiveram outro resultado. Mas a semelhança daqueles que alcançaram vitórias na sua vida, entre tudo que se possa dizer, foi uma só coisa. Aqueles que se quebrantaram, que decidiram dizer: eu escolho confiar no Senhor, tiveram respostas maravilhosas para as suas vidas. E nessa noite, eu acho que a pastora Márcia foi usada de uma maneira tão especial para dar essa introdução àquilo que já estava em meu coração, de dizer: amado e amada irmã, seja como for, que você tenha entrado a esse lugar, ou seja para desfrutar de uma palavra a mais, ou para buscar uma resposta, ou seja ansiando uma pequena luz no final de um túnel, ou talvez entrado aqui incrédulo, entrou aqui arrastado, quase arrastado, forçado, ameaçado. Seja como for, faça uma experiência. Nesse pequeno período de tempo que nós vamos estar juntos,
Abra o seu coração. Pense nisso, se de fato o Senhor está neste lugar. Eu ouvi outro dia uma pessoa que dizia: Deus, Jesus está na casa. Não, esta é a casa dele, nós que estamos aqui hoje, para nos reunirmos, e Ele está aqui, porque nós estamos aqui. Quando nós saímos daqui, não tem nada para fazer nesse lugar. Ele está aqui por causa de nós, por nossa causa. Então, abra o seu coração, experimente fazer isso. Você não tem nada a perder, absolutamente nada a perder, e quem sabe, tanto para ganhar, tanto para receber. Eu quero lhes dizer que eu estava meditando, pensando e orando naquilo que eu deveria, da parte de Deus, trazer. Como disse, os anos nos ensinam a ter muita responsabilidade ao subir nesse lugar, porque cada um dos meus irmãos são almas, são vidas, são corações, é uma história, é uma vida que viveu, que vive e que poderá viver no futuro. E a palavra de uma noite, de um momento, pode trazer mudanças tão positivas para uma vida, tão positivas. Por isso eu lhes humildemente suplico, faça uma pausa, ainda que seja na sua incredulidade. Abra o seu coração e diga como eu ouvi uma vez uma moça dizer, aos pés de um palanque como esse, olhos abertos, ela orava e dizia: Senhor Deus, se Tu existes, eu não creio. Se me amas, eu não sinto. Mas se o que eu ouvi é verdade, é disso que eu preciso. Entra na minha vida. E a sua vida mudou. E essa moça tornou-se uma missionária. Ela e o seu noivo, que eu tive o privilégio de realizar o casamento deles, foram servir ao Senhor por várias partes do mundo. Coisa maravilhosa. Mas essa foi a oração dela. Sincera, não é? Se existe um Deus, eu não creio. Se me amas, eu não sinto. Mas se o que eu ouvi é verdade, eu preciso disso. Pois abra o seu coração para ouvir. Simplesmente abra. Relaxe. Relaxe. Tire a armadura. Ouça o que Deus tem para falar para você. A voz do Senhor. Eu poderia aqui contar só se fosse somente experiências, né, recorrentes, algumas que a gente ouve tantas vezes, tira tantos conselhos, tantas palavras para poder dar que eu vi que foram ouvidas. Mas eu quero ver se eu me lembro de uma ou duas que sempre fez bastante sentido. Uma delas é quando o casal está em um ponto em que ele está decidido a uma separação. Já chegaram muitas vezes assim, infelizmente, porque o meu conselho sempre é esse: resolva o seu problema dentro da sua própria casa, portas e janelas fechadas. Se vê que já não está podendo mais, tenha a dignidade e a humildade de procurar ajuda. Mas procure um lugar certo. A casa de Deus é o lugar certo, onde pessoas não têm interesse em brincar com a sua vida, senão que o interesse é vê-los felizes. Porque é assim que o Senhor trata conosco. Tenha humildade de pedir ajuda. Rebelião é uma coisa que todos nós temos no coração. Síndrome de Lúcifer. Sempre rebeldes contra alguma coisa, rebeldes contra a autoridade, rebeldes contra qualquer tipo que lhe aparente ser imposição. Enquanto que na casa de Deus não existe imposição. Tudo é convite. Não existe um pastor que manda. Porque na Bíblia não existe nenhum lugar que escrito esteja que o pastor deve mandar em suas ovelhas. Eu nunca encontrei. Se alguém encontrou, por favor, me ajude. Mas eu encontro na Bíblia a palavra que me ensina a obedecer o meu pastor. Então, o pastor ensina, o pastor aconselha, o pastor orienta, e a outra parte é sua. O elemento receptor. Como você recebe esta palavra? E o conselho de Deus, a palavra de Deus, que eu prefiro sempre dizer, mandamento de Deus, é esse.
Obedeça. Experimente obedecer. Nós somos rebeldes desde pequenininhos, irmãos, e crescemos com essa coisinha dentro do coração, essa síndrome. Nós precisamos nos livrar disso em nome de Jesus e aprendermos cada dia, quebrantar os nossos corações diante do Senhor. Eu já encontrei casais que entrou no meu gabinete e depois de uma conversa saíram e normalmente quando eu faço a primeira triagem, depois eu converso só com um, depois só com outro, é meu método. Com um, depois com o outro, e às vezes vou assim, várias vezes, até outra vez unir, porque eu não gosto de ver discussão na minha frente. E um dia, eu tinha um casal que estava disposto a se separar, ou seja, vieram praticamente me informar por consideração. Foram vários casos assim, estou contando especificamente de um. E aquela senhora, ainda jovem, quando eu digo jovem, é menos de 40. Não preciso dizer exatamente a idade dela, né? Mas ela, menos de 40, ali entre 30 e 40. E ela estava disposta a terminar tudo, porque acabou tudo e não tinha jeito. E eu disse a ela assim: irmã, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Irmã, termina esse casamento, quer viver livre e tal. E aí? Nunca mais vai querer refazer sua vida com ele? Nunca mais. Acabou. Experiência já me valeu. Nunca mais. Falei, não diga nunca mais. Essa é uma palavra que não deve sair dos nossos lábios jamais. Não faça isso, não diga nunca mais. Ele não é jovem. Pode ser. E comecei a incentivá-la, né? E ela disse assim, pastor, não posso negar que pode acontecer, né? Eu falei, muito bem. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. A irmã tem quantos anos? E ela me disse a idade dela. Como vocês não a conhecem, eu posso dizer. 36, pronto. Aí eu disse assim, se a irmã for procurar uma outra pessoa com quem se casar, você vai procurar quem? Um rapazinho assim de uns 25, 28 anos, por aí. Ela falou, não, imagina, pastor. Eu falei para ela, que idade? Bom, nem quero pensar nessa possibilidade, mas se assim fosse, seria alguém lá pela minha idade, uns 30 e poucos, ou um pouquinho mais, uns 40 anos. Eu falei, pois é, irmã. O problema é que todo homem com 40 anos, que é bom, já está casado. O que está sobrando por aí, a maioria tranqueira. Essa é a palavra. Tomou um susto. Eu falei, mas como a irmã não é tranqueira, pode ser que exista por aí um que também não seja, mas só Deus sabe onde ele está. Não é? Então, às vezes, é melhor lutar com o mal conhecido e pelo mal conhecido que pelo bom por conhecer. Porque hoje, esse negocinho aqui é uma tentação. As pessoas ficam se guiando, ouvindo historinhas e vendo coisas e começam a se iludir e, de repente, está sendo convencido ao que o que ele tem não vale nada. Uma outra coisa também que sempre e ali nós trabalhamos com esse casal, não pergunte o resultado, porque eu estou falando de um caso, mas não de uma situação, mas não de um caso. Foram muitos casos com a mesma situação. E assim foram, muitas delas, não é? A gente tendo que enfrentar-se com pessoas que estavam desiludidas, já desanimadas, e que, pela graça de Deus, que eu me lembro em minha vida, eu posso dizer que, no mínimo, pela graça do Senhor, 90% desses casos foram solucionados. Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas alguns deram muito trabalho, até mesmo por anos, mas não importava. Mas isso aqui, irmãos, é um probleminha agora, né? As pessoas não percebem como elas vão sendo envolvidas com as possibilidades de tantas coisas. Mas, irmãos, como é bom nós termos a igreja. Pense que coisa linda. Um dia de semana, que qualquer pessoa, comumente falando, na nossa sociedade, no mundo, desejaria estar em casa ou alguma coisa assim. Um grupo de pessoas se reúne na igreja. Aqueles que são incrédulos dizem, gastam o tempo deles na casa do Senhor. Mas nós podemos garantir
que nós não gastamos tempo na casa do Senhor. É o maior investimento que fazemos em nossas vidas. Essa é a verdade. Às vezes nós encontramos casais também que já lutaram tanto, já fizeram de tudo e às vezes entra o desânimo. O homem se põe em uma posição de querer viver a minha vida, você faça o que você quiser com a sua, e você faça, e a mulher às vezes desanimada, porque precisa de um estímulo, como a flor, não é? Para que ela desabroche. Ela precisa do sol, ela precisa de água, precisa de um estímulo, de um elogio que não vem, que não aparece. E quantas vezes eu vi senhoras bonitas entrando dentro do meu gabinete com o rosto tão acabado, derrotado, e eu dizia: o que acontece? Eu não tenho vontade de nada. Eu dizia para ela: mas comece a encher-se de vontade, irmã. Senão seu marido não tem ciúme de você. Ele vê uma mulher cada vez mais feia, mais acabada. Mas eu não tenho vontade. Crie essa vontade no teu coração. Fique bonita, irmã. E daqui a pouco ele vai começar: tem alguém por aí? Está preocupado? Isso chama atenção. Irmã, não fique bonitinha. Porque a bonitinha pode ser uma feinha bem arrumadinha. Fique linda. O melhor que você puder. Eu sou como sou. Amém? E que fique cada dia melhor. Que seu marido lhe veja assim. Não é? E os maridos que não colocam atenção em nada, peço sempre, sempre, em qualquer reunião como essa, que as irmãs nos perdoem. Que nós, os homens, somos tão... Ai, Jesus. Eu só aguento os homens porque eu nasci homem, irmãos. E sou igual. A gente não nota o que elas querem que a gente nota, a gente não vê o que elas querem que a gente veja, a gente não repara no que elas reparem. Então, cada reunião como essa, eu suplico: irmãs, nos ajudem. Dá um toquezinho. Chega em casa e diga que fez uma coisinha no cabelo. Não fica esperando ele ver, jogando o cabelo para cá. Às vezes, o mané não vai ver, irmã. E você vai ficar triste. Então, qual é o mais fácil para você? É mais fácil dizer: olha, eu fiz isso aqui no cabelo, o que é que você acha? Aí pronto, tem uma resposta. Você não fala nada, fica ali: ele tem que notar, ele tem que ver, ele tem que ver, ele tem que ver. Tem umas teimosinhas que tem que ver, tem que ver. Não faça isso, né? Então, quebrar essas coisas de teimosia, tem misericórdia de nós, os homens. Não estou rebaixando os homens, ao contrário, o homem chega a cabeça dele perturbada, porque provedor, às vezes problemas que ele teve no trabalho, e coisa assim, a cabeça cheia, e ele não enxerga. Eu digo isso, irmãos, porque aqui está a perfeita ilustração. Eis-me aqui, confesso, diante dos céus e da terra, de que eu cometo, sim, essa falha muitas vezes. Procuro não cometer, mas eu cometo. Homens que às vezes se negam a estender a sua mão, às vezes, para ajudar dentro de casa. Isso aí é uma coisa que cutuca muita gente. Eu vejo mulheres cutucando o homem. Mas como é bom a gente chegar em casa e procurar dar uma forcinha em casa, não é? Esse é um dos grandes problemas que vai começando assim, vai gerando alguma coisa grande. E até escutei uma senhora esse dia dizer uma coisa interessante. Ela dizia assim, dando um conselho a uma mulher que dizia: eu não aguento mais que o meu marido... Veja bem, quando eu faço aconselhamento pré-matrimonial, eu digo a eles: olha, vocês vão ter muitos conflitos, vocês vão brigar. E quando eles se casam, se são da igreja onde eu pastoreio, eu fico ansioso por vê-los logo depois da lua de mel e pergunto se já brigaram. Né? Porque é tão importante, ou seja, essa discordância ser manifesta, para que haja um acordo. Né? Agora, se um prefere não falar e se calar, fica emburrado num canto, e começa a crescer um negócio, que qualquer coisa que outro faz... Então fale, abre a boca e fale de uma vez. Né? Então, para procurar encontrar o acerto ali, o ajuste ali. E a senhora falava sobre uma mulher que veio dizer: o meu problema, ele estava se divorciando por uma razão. Qual era? Diz que tinha um problema, o homem tomava o banho e vinha com a toalha molhada e colocava em cima da cama. Ó, tem mulher que... O marido aí. Tem mulheres que normalmente não fazem isso, né? Geralmente não, mas homens... A toalha ali.
E ela ficava nervosa, e ela largava a toalha ali, e ficava esperando até que ele, depois, quando ele ia deitar, o que aconteceu? Essa toalha molhada outra vez e tal, passava o dia nervosa e tal. E a senhora deu conselho para ela assim: quanto te custa pegar essa toalhinha e levar até o banheiro? Quanto tempo você demora? Como assim? Aí a senhora continuou: 30 segundos, você pega a toalha e coloca no banheiro. É isso? 30 segundos. Por causa de 30 segundos, você arruma uma briga de dia inteiro. Vai, pega a toalhinha e põe ali. Já que o bichinho não aprende mesmo. Porque homem é cabeça dura. Homem não gosta muito de ajudar em coisas de casa. Tem aqueles que aprenderam já de tradição. Muito machão, né? Não gosta de arrumar uma casa, passar um aspirador. Agora tem aspirador, antigamente era vassoura mesmo. Lavar uma louça. Eu gosto de lavar louça. Para mim, lavar louça na minha casa é um devocional. Por quê? Porque eu acho que você nunca conheceu o que é fome na sua vida, né? Eu já enfrentei fome, irmãos. Campo missionário. Passei fome. E passei dias que eu não sabia se ia ter o que levar para casa para os meus filhos comerem. Então, para mim, até hoje, lavar pratos, lavar a louça é um devocional. Por quê? Eu não gostava, quando eu era menino, quando eu era rapaz, na minha casa, minha mãe mandava, era Deus me livre, querendo um terror para mim. Mas depois se transformou em um devocional. Por quê? Porque enquanto eu lavava o pratinho, eu dizia: Senhor, obrigado, porque meus filhinhos comeram nesse prato. Obrigado, Senhor, porque esse garfinho entrou na boquinha do meu filhinho. Porque o Senhor nos deu de comer. Obrigado, Senhor, por essa panelinha que preparou arrozinho para nós. Irmãos, e às vezes, alguém chegasse na minha casa num momento como esse, as lágrimas estavam descendo, ali junto com a louça sendo lavada. Quando a gente começa a transformar essas situações que parecem tão aterrorizantes para um machão, a gente vê, irmãos, que pode ser uma bênção tão grande para a nossa própria vida, para a nossa própria edificação, e também da nossa casa, por aquilo que os nossos filhos veem, para a alegria da nossa esposa, que vê de uma maneira tão feliz uma atitude como essa. Eu estou dizendo isso e tem alguém aqui dizendo, se ela está pensando, síndrome de Lúcifer. Por que você não pensa diferente? Você não pensa, eu vou experimentar fazer isso. Mas não fique falando, ela tem que no mesmo dia me coroar de glórias. Não, porque ela às vezes também é um pouquinho teimosinha e pensa assim, vamos ver até onde vai durar isso. Irmão, é uma luta. Irmãos, o ser humano é uma maravilha, irmãos. Trabalhar com o ser humano é uma maravilha. Sai de tudo, de cada cabecinha tem histórias diferentes, hábitos diferentes, heranças diferentes, não é? DNA diferentes. Então, irmãos, na verdade, nós temos que nos sustentar em Jesus. Temos que nos sustentar em Deus. E que coisa boa quando nós encontramos na casa do Senhor aquilo que a gente encontra aqui. Por exemplo, esta igreja é uma referência nesse aspecto para muitas igrejas. Quero lhes dizer que por muitos anos, ali na entrada, no lobby da igreja, eu falava sobre uma experiência que eu tive no Japão, e o pastor Hamilton ainda brincou. Ele fala, viajou para o Japão, viajou para os Estados Unidos, não sabe quantos países eu conheço. Conheço não, não conheço. Alguém diz assim, pastor, o senhor já esteve em Paris? Eu falo, umas 6 ou 7 vezes. Bonito lá, nem sei direito, porque não dava tempo. Era igreja, 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 igreja. Eu me lembro um dia que eu passei o domingo inteirinho em Londres, em 3 igrejas e células pregando, e saio de lá, atravesso o Canal da Mancha, chego em Amsterdã, tarde já da noite, cansado. E lá tem aqueles edifícios antigos que o pessoal mora, não tem elevador, irmão, 6 andares. E o bendito morava no 6º. E eu com malas e fui subindo e cansado, falei, agora eu deito e durmo. Quando o irmãozinho abre a porta da sala, tinha uns 20 jovens sentados na sala me esperando. Eles queriam um culto da noite inteira. Eu não aguentei, não é? Eu fui até 1h30, 2 horas, eu disse assim, ou vão vocês ou vou eu. Que não aguento mais. Mas era assim a nossa vida, ou seja, em cada lugar que nós fomos. E o nosso trabalho era justamente esse, implantar igreja e preparar obreiros.
E nessa preparação de obreiros, o que eu mais enfatizava para eles é essa: sempre sonhe com uma igreja. Hoje talvez você não tenha, mas consiga fazer pelo menos um protótipo disso. Mas tenha uma igreja onde ela possa tornar-se uma comunidade, uma sociedade alternativa. Ou seja, que dentro dessa igreja tenha para os membros da mesma tudo que o mundo tem, só que de uma maneira saudável. Façam amigos, se divirtam, comam juntos, passeiem. Que isso exista, desde as crianças até os mais velhos. Sonhe com isso, pense nisso, façam isso, como igreja. Como eu sempre incentivei isso. Então, por isso que eu gosto tanto daqui, porque aquilo que eu sempre incentivei, eu vi nascer nessa igreja. Eu conheço essa igreja há muitos anos. Na palavra de Deus, nós encontramos um texto que eu gosto muito dele, se encontra no livro do profeta Jeremias. Quem quiser acompanhar a leitura pode fazê-lo, caso contrário, depois em sua casa pode ler. Eu gosto muito desse texto bíblico. Capítulo 29, do livro do profeta Jeremias, ele falava à nação de Israel, que havia sido levado cativo para a Babilônia, e lá eles estavam perdidos naquele lugar. Então, assim como muitas pessoas se encontram perdidas nesse mundo, que não nos traz muita orientação, senão que o que nos traz às vezes, mais problema para as nossas vidas, a proposta de Deus, através do profeta Jeremias, era para esse povo. E esse povo que estava ali, que era o povo seleto, um povo dele, que estava ali cativo na Babilônia. Versículos 4, vamos ler apenas alguns versículos, que diz assim, capítulo 4 em diante. Diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ouça esta palavra. O Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai a vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e ali não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde os fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aleluia. O que o Senhor estava dizendo para esse povo é o que Ele disse para nós nesta noite como igreja. Se você ainda não é parte deste corpo, você não sabe o que está perdendo. Se você é parte, conscientize-te disso. Que a Babilônia aqui representa o que? O mundo. Onde lá nós só encontramos opressão. Em Deus, a liberdade. Tem gente que diz, não, agora você é evangélico, você é crente, você não pode, mas você não pode. Você não pode o quê? É agora que eu posso tudo. Eu posso fazer o que quero e não fazer o que não quero. Sou livre em Jesus. Não sou mais escravo das correntes do mundo, dos vícios que nos arrastam à destruição, dos amigos que só trazem influências negativas à minha vida. Escolho onde estar, porque eu posso fazê-lo de cabeça erguida. Sou livre. Era isso que o Senhor propunha para um povo que aparentemente estava escravizado em um lugar. Aparentemente, Ele propunha, façam a sua própria história nesse lugar. E nessa noite, hoje, o Senhor traz um desafio para cada um de nós que aqui estamos. Que procurem fazer da vossa casa, da vossa igreja, a vossa cidade, que faça desse lugar um lugar melhor. É bem verdade que aqueles que primeiro chegam, são tão esperançosos de mudanças em suas vidas e
e tal, e o tempo vai passando, ele vai se acomodando com essa mudança, com essa melhora, e ele não entende como é importante participar desta vida. A igreja é uma organização, sim, mas é um organismo organizado, por isso mas é um organismo. Ela tem vida. E como é bom quando a gente começa a participar da vida da igreja e entender como é a proposta dessa igreja, que desde o maternal tem a preocupação pelas nossas crianças. E quanta preocupação precisamos ter nós por elas. Primeiro porque é responsabilidade. Quando na palavra de Deus encontramos que os filhos são herança do Senhor, nós pensamos que a herança que Ele nos deu, Ele não deu coisa nenhuma, a herança é dEle. Nos emprestou para que cuidemos dessas crianças. Olha a responsabilidade de um casal, de pais dentro do lar. O Senhor haverá de cobrar, porque lá no céu, quando uma criancinha linda e maravilhosa tinha que nascer, Ele pensou em você, Ele pensou em vocês. Ele disse: eu vou entregar este presente nas mãos deles, e eles haverão de cuidar desta criança com amor. Haverão de ser um exemplo para a vida delas, para que elas desejem viver uma vida saudável. Serão pais responsáveis. Deus não entregaria uma criança a um casal, a uma família que Ele já tinha por predestinação que fosse um desastre. Não foi assim. Ele entregou para que estas pessoas reagissem na vida, pensando na responsabilidade que tinham sobre uma criança que nascia. Essa igreja tem, para nos ajudar. Porque hoje, infelizmente, existem pais que, por causa das muitas ocupações, pelos muitos desafios da vida secular, entregam até mesmo a educação dos seus filhos à escola. E às vezes, lá no colégio, o que é que eles estão recebendo? Educação, que não é dever deles. Dever de educar é dos pais, mas não tem tempo. Entregam às escolas, que ficam com a criança 8 horas. Quando a criança sai dali, cada uma delas tem esse negocinho aqui, para ficar as outras tantas horas que ele quiser, sendo influenciado. E as famílias vão assim. Eu gosto, às vezes, de brincar com as pessoas, porque eu me meto mesmo, irmãos. Eu chego, não gosto desse negócio de gente com a cara virada para cá, outra para lá. Às vezes até em restaurante, em uma mesa, eu chego, cumprimento já os que estão perto. E quantas vezes eu sento próximo a uma mesa e eu vejo 4 pessoas sentadas e cada um no celular. As 4 sentadas, cada uma com o celular. Aí eu já logo faço a brincadeira. Você está falando com ela no WhatsApp, você está falando pelo Instagram, você está falando, um está falando com um, conversando com o outro. Eles desaprenderam a falar, olhando nos olhos. As pessoas desaprendem, e as crianças desaprendem isso, que acabam vivendo dessa forma. E a gente pensa: o que eu faço? Eu não tenho tempo, eu não tenho a predisposição, ou às vezes eu não tenho sequer a condição de ajudar os meus filhos de maneira apropriada. Oh, coisa gloriosa! O Senhor Deus preparou para nós a igreja. A igreja que nos auxilia tanto na criação dos nossos filhos, no crescimento deles, conhecendo o que é moral, o que é ética, o que são princípios. Eles vão aprendendo na casa de Deus, pela palavra de Deus, memorizando textos bíblicos que parecem ser apenas uma simples memorização, mas não é, porque do cérebro desce para o coração. Ah, como isso é claro na minha vida. Fui um tempo missionário na Argentina, na cidade de Córdoba, uma pequena igrejinha, e um dia entrou uma moça, e essa moça veio ao culto pela primeira vez, era uma quarta-feira. No domingo ela estava ali novamente, quarta-feira outra vez. Depois ela veio a um culto de oração. E aí começou a se envolver, e já estava ali, foi batizada e etc. Depois eu fui conhecer a história dela detalhadamente, quando tivemos a oportunidade de conversar.
E ela disse para mim assim, ela contou: pastor, eu era uma noviça. E eu servia em uma igreja aqui pertinho. Me permitam a liberdade de falar assim, tá bem, irmãos? Posso falar? Uma noviça na igreja católica. E ela então contou que uma noite vinha chegando, meio triste, cansada, e quando ela veio chegando, ouviu os irmãos cantando, a igreja cantando, aquele lugarzinho tão humilde, e aquilo chamou a atenção dela. E ela disse: pastor, eu me aproximei, e quando eu entrei, aquele ambiente, eu não sei se vocês sentem uma coisa diferente aqui dentro. Oh, aleluia. Estar na casa do Senhor parece que, né? É uma coisa que quando a gente chega, já sente assim, esse calor gostoso. E ela sentiu esse calor, disse: eu comecei a frequentar aqui, e comecei a gostar, e fui ficando, e estou aqui agora, já me envolvendo aqui na igreja e tal. Ela disse: eu tive um problema. Eu disse: qual é? Não me leve a mal alguém aqui que talvez seja católico praticante, que existem os falantes apenas, mas ela disse que então, depois de algum tempo, 2 freiras foram até a casa dela. E quando elas chegaram na casa dela, disseram: menino, o que está acontecendo com você, que você sumiu da igreja? Aí ela contou a sua história. Se eu conheci uma igrejinha aqui perto, e fala do amor de Jesus Cristo, uma coisa tão linda, e a minha vida tem sido tão preenchida com tudo isso. E as duas ficaram olhando para ela, olhavam uma para a outra, e olhava para ela, olhava para a outra, e olhava para ela, e dizia: filha, o que está acontecendo com você? Tenha cuidado com isso. Onde é que estão aqueles santos que você tinha aqui, todos espalhados? Ah, não é. É que eu aprendi alguma coisa, o que é? Que eu não devo viver por vista. Antes eu precisava ver alguma coisa para poder ter a minha devoção, mas agora eu aprendi o que é fé. Que eu não preciso ver, que eu só preciso crer. E aquela senhora apavorada olhou para ela: filha, foge logo disso antes que você fique louca. Tira isso da cabeça. E ela respondeu: me desculpe, se estivesse só na cabeça, ainda daria para tirar. O problema é que já desceu para o coração. E daqui já ninguém mais tira. Eu creio em um Cristo vivo. E testificou e se transformou em uma bênção de evangelizadora na casa do Senhor, naquele lugar. Então é tão bom quando nós experimentamos esta verdade do Evangelho em nossas vidas. A verdade do Evangelho em nossas vidas. Nesta noite aqui, provavelmente, casais vinham aqui esperando que um especialista como um Cláudio Duarte, que faz a gente rir e tal, né? E fala umas coisas engraçadas. Uma delas que eu escutei esses dias foi que o Senhor olhou para o Éden, no jardim, e disse para Adão: Adão, você está sozinho aí, esse negócio de ficar vendo só florzinha, borboleta e coisa daqui, coisa dali, a tua vida está muito boa, eu vou arrumar um problema para você. Eu morri de rir com aquele homem é o máximo, né? Eu não consigo falar como ele, é dom especial dele de Deus. Mas uma coisa eu posso lhes dizer sobre o mesmo Deus, que olha para o teu coração, homem, varão, filho de Deus que está neste lugar. Olha para o teu coração, irmã, e às vezes encontra não forças para lutar, e sim desânimo dentro da alma. Às vezes o homem, e como existem aventureiras, provocando as escapadinhas que não entende o perigo que ela significa. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos adverte a termos muito cuidado com as astutas ciladas do inimigo. Às vezes são coisas pequenas, parecem ser simples, mas aos poucos vão carcomendo a nossa vida. E quando percebemos, essas pessoas, principalmente que estão aqui, que não têm a mínima responsabilidade pela sua vida, lhe influencia a seguir caminhos que lhe levem à destruição,
a destruição da sua família. Eu ouvi uma frase muito interessante: o grande legado que você, homem, ou você, mulher, deixa, não é para filhos e nem netos. O grande legado que nós deixaremos será para os nossos bisnetos, ou tataranetos, que sequer nos conheceram, mas ouvirão falar de um homem de honra, de uma mulher de honra. Aleluia! Que coisa linda, irmãos, que sequer nos conheceram, mas ouviram falar. Se alguém tiver que falar de mim hoje, se alguém tiver que falar de você hoje, a verdade, o que é que de fato ela falaria? O que é que de fato ela diria? Até mesmo, irmãos, nós podemos nos considerar covardes quando estamos diante de uma luta e uma batalha para manter o nosso lar e preferimos desistir. Já vamos planejando o desânimo e a saída pela esquerda ou pela direita. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, acredite nisso, eu creio nisso. Eu gosto desta palavra do Senhor. Não fostes vós, a palavra de Jesus, quem me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós. O Senhor te escolheu para que estivesse aqui nesta noite, não por causa do pastor Arnaldo, não. Não tenho a mínima pretensão de ser o salvador da pátria ou da sua casa. Eu não tenho nada que eu possa fazer por você. A única coisa é simplificar uma mensagem tão profunda de Deus. Simplificar esta palavra para que chegue no seu coração. Mas quem precisa realmente tomar uma atitude somos nós. É cada um de nós. É individualmente. E não tenha medo. Ainda que o seu parceiro, a sua parceira queira estar resistente a isso. Quando você quebranta o seu coração, você atrai para si um aliado. Ouvi a pastora Márcia dizer hoje aqui e propor um desafio do hábito constante da oração em casal. Importantíssimo. Ouçam esse conselho e tomem-no como um mandamento. Procurem fazê-lo. Mas se não conseguir fazê-lo porque um dos dois não querem, dobre o seu joelho. Dobre os seus joelhos como Jesus ensinou. Tranca a sua porta. Derrama a tua alma diante dele. Conta tudo para ele. Peça dele ajuda. É bem verdade que fazer isso é uma covardia. Orar é covardia. Covardia, pastor? É uma covardia. Dependendo dos olhos que o veem. Porque quando um filho de Deus dobra os joelhos para orar, o pai corre ao encontro do filho. Ele vê com ternura, com amor. Ele vê com alegria. Ele não vê a pessoa como um covarde. Quando um irmão, uma irmã te vê orando, ele diz: ali está uma serva, um servo de Deus, buscando de Deus respostas que ele em si mesmo não tem. Então não é covarde diante dos olhos dos irmãos. É covarde diante de quem? Sabe de quem? Do próprio diabo. Satanás que quer destruir a tua vida, o teu lar. E ele faz de tudo. E ele sabe como fazer. Estratégico. Oportunista. Sabe hora de esperar e hora de atacar. Você encontra isso em toda a Bíblia, desde lá o Gênesis. Ele esperou o momento certo de atacar o puro homem e mulher que estavam naquele lugar. Ele esperou o momento certo de entrar em combate com Jesus no monte da tentação. Ele espera a hora certa. Ele é mais sábio por velho do que por diabo. Mas saiba de uma coisa: quando você dobra os teus joelhos, o inferno grita: isso é covardia. Ele está se aliando ao Todo-Poderoso. Com ele eu posso, mas com ele eu não posso. Aleluia. Quando você dobra os teus joelhos e busca a ajuda do céu, o inferno tem que recuar. Porque o assunto já não é mais com você ou só com você. O assunto é com o Deus que tudo pode.
Aleluia. E é nisso que nós precisamos crer e que ninguém roube a nossa fé. E se te custa crer nisso, apenas experimente que Deus é tão maravilhoso, que ainda na tua incredulidade, Ele invade a tua vida, mostra os seus milagres sobre você, para que você possa crer no Filho de Deus, e entender que Ele na tua vida é tudo o que você precisa. Aí a gente começa a enxergar a igreja de maneira diferente. Aqui devem estar os meus amigos. Este lugar eu devo construí-lo. Não estou falando só fisicamente, que é tão importante, mas a construção espiritual, uma nação de amigos. Mas um é diferente do outro, situação econômica, situação cultural, educacional, etc, etc, etc. Mas diante da cruz de Cristo, todos nós somos iguais. Nada somos, a glória é só dele. A Ele sempre a glória. E quando nós olhamos para Jesus, oh, que coisa linda! Este é o chamado processo de santificação. Quando você olha um avião de perto, ele é enorme. Vê ele lá em cima, ele é pequeno. Pequenininho, aquele aviãozinho, passando aquele aviãozinho, quando ele desce, quanto mais você se aproxima dele, você vê que maior ele é. Assim é com Deus na sua vida. Cada passo que você dá em direção a Deus, você percebe que Ele é maior do que você imaginava. E se dá conta de quão pequeno você é. E quão pequeno nós somos. E esta profunda dependência de Deus, que só quer o melhor para a obra-prima de suas mãos. Você foi criado com amor. Foi por Deus, em primeiro lugar, gerado nessa terra, para que pudesse viver uma vida abundante, como disse Jesus, uma vida feliz. Nasceu para ser infeliz, como alguma religião propõe. Você precisa sofrer nessa vida para que uma outra você... Não. Jesus te propõe começar o céu na terra. Ele te propõe isso, que coisa linda. Que aprenda a vencer as batalhas e superá-las de tal maneira que você aprende a viver dia tras dia, e quanto maior for a tua batalha, você olha para ela e não diz, orando, oh Deus, olha quão grande é a minha luta. Mas você sabe e aprende a dizer, batalha, batalha, guerra, guerra, mundo, mundo, olha quão grande é o meu Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Faça um propósito na tua vida. Esqueça esse tempo que você perde. Você acha que está se divertindo, vivendo com outras coisas que não sejam a casa de Deus. Veja os programas desta igreja, que não são programas para preencher tempo, não. São direcionados a nós e às nossas famílias. E façamos esse lugar, construamos, como aqui diz o Senhor, através de Jeremias, para o povo de Israel, no meio da Babilônia, no meio de um mundo perdido. Construam a sua própria vida. Construam um lar diferente. Construam uma família que unida caminha. Entre grandes e pequenos, somos um só diante do Senhor, porque somos o corpo de Cristo Jesus. Nesta noite, eu sinto desejo no meu coração. Ele vai dizer que sim, é lógico que eu faço público, né? Eu posso orar pelos irmãos? Mas eu estou com uma vontade de orar. E o meu desejo é orar principalmente por alguém aqui que não é covarde. Se for covarde, como o Senhor disse a Gideão, já disse para eles de uma vez, se você for covarde, tiver medo, pode, vazar. E de 30 mil homens, 22 mil desapareceram no meio da noite. De 32 mil, 22 mil vazaram. Nós vamos fechar os olhos e vamos orar, e se você quiser vazar, é tua chance. Se for covarde, se tiver medo, mas se não tiver medo de apresentar a tua vida diante de Deus, se for suficientemente corajoso para dizer, Senhor, eu não posso, preciso da tua ajuda, preciso do envolvimento do teu amor em mim,
para que os meus olhos se abram para ver o que eu não consigo enxergar. Ouvir de fato a tua voz, sentir a tua presença em mim e a tua gloriosa paz. Eu preciso disso, Senhor. Se você tiver esta mínima coragem, for covarde, fique onde está. Se tiver medo de mudanças, fique onde está. Mas se não tiver medo, se você não tiver medo, ou se você for de outro grupo daqueles que aprenderam já a confiar no Senhor, porque quando entregaram seus caminhos ao Senhor, confiaram nele, viram que Ele tudo faz, que todo o poder está em suas mãos. Para esses não há dificuldade alguma. Correm ao encontro do Senhor. Mas nesta noite, nós vamos orar. Meus queridos, eu vou começar por aqui. A igreja, nesse momento que nós passamos, 3 coisas acontecem principais aqui. É o tempo do louvor, da adoração, é o tempo da pregação. Mas você nunca vai escutar ou ler na Bíblia Jesus Cristo dizendo: a casa do meu Pai será chamada casa de canções. Não ouvirá da boca de Jesus: a casa do meu Pai será casa de pregações. Mas você ouvirá da boca de Jesus dizendo: a casa do meu Pai será chamada a casa de, quem sabe, oração. Então, se você vem aqui, você canta, você ouve a palavra, é Deus falando com você. E você vai fazer o quê? Você é uma pessoa educada, não é? Quando alguém se dirige a você, o que é que você faz? Ignora? E quando Deus fala com você, o que é que você faz? Ignora? Ele espera uma resposta sua. E a resposta que seja a mais sincera que for. Ainda que seja como daquela moça dizendo: eu não creio e eu não sinto. Mas tenha a coragem de dizer a Deus nessa noite: mas se o que eu ouvi é verdade, eu quero para a minha vida. Porque aqui nada se está oferecendo que não seja bom, que não seja agradável, que não seja perfeito. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Está sendo oferecido a ti, Jesus. E que coisa interessante isso de ser oferecido. É o contrário. Nós é que deveríamos chegar até Jesus e dizer: Senhor, o Senhor me recebe? Eu sou tão erradinho, Jesus. Eu sou tão confuso. Eu sofri tanto na minha infância, na minha juventude, meu coração é duro. O Senhor me recebe, Jesus? E você vai ver com que amor e com que ternura Ele te recebe e te envolve com seus laços de amor. E desses laços você jamais escapará, porque Ele disse: aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Que abraço gostoso. Vamos orar? Já cantamos? Já ouvimos a palavra? É a hora de quê? Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Todos, pode vir todos. Tem espaço para todo mundo aqui. Só não venham, por favor, quem não possa vir porque não pode se locomover, ou porque seja covarde, tenha medo, coisa e tal. Desculpe, não estou te ameaçando, estou apenas sendo sincero, dizendo para você o que tenho visto na Bíblia tantas vezes. Mas tenha a coragem, o valor de vir e dizer: se isso é verdade, que aconteça na minha vida. Faça um desafio. Deus não tem medo de desafios, ao contrário, Ele gosta disso. Deus ama quando nós queremos até mesmo confrontá-lo. Olha que Deus bom, o Todo-Poderoso, aceita. Por gentileza, se aproxime, olhe para o chão. Se você puder dar 3 passos para frente, faça isso para ajudar os nossos irmãos que estão chegando atrás. Por favor, chegue mais pertinho. Isso. Aleluia. Aleluia. Sinto em meu coração, nós precisamos orar por libertação nesta noite. Existem corações amarrados. E sabe uma coisa mais? Que essa tarde ainda o Senhor colocou no meu coração? Tem gente aqui que está sofrendo pressão
de trabalhos de feitiçaria que fizeram contra eles. Mas o Senhor liberta. Ele quebra correntes. Ele tem todo o poder. Ele não está na casa, Ele é o dono da casa. Aqui quem manda é Ele. A bandeira ensanguentada de Cristo está aqui, dizendo: na cruz eu já derrotei toda a força do mal. E nenhum de vocês precisará sair desse lugar para procurar um lugar de descarrego, um lugar de uma contra-feitiçaria para me libertar, para me fazer uma coisa. Não, nada. Apenas crer, apenas confiar, apenas entregar nas mãos do Senhor. E você verá, você testificará neste lugar o que Deus fez na tua vida. Você se surpreenderá. Como? Não me imagino eu, da maneira como eu pensava, da maneira como eu fui forjado, da maneira como eu cresci, da maneira como eu endureci tanto o meu coração por tantas decepções na vida. Agora eu estou aqui, ajudando na igreja, ajudando meus irmãos, abraçando meus irmãos. Ah, que coisa linda, só Deus faz isso. E pense bem, a oportunidade sua pode ser essa noite. Essa manhã, esse é o coração de um pastor, se divide. Eu estive no sepultamento de um amigo. Hoje foi o dia dele. Amanhã poderá ser o meu, ou o seu. Concorda? Para morrer basta uma coisa, o quê? Ok, então pense que esta noite, como se ela fosse a única ou a última noite da tua vida. Mas hoje aqui você resolve um problema. Posso viver num mundo de escravos, mas eu não sou escravo. Não vou me submeter ao que o mundo, ao que o diabo, ao que o mal quer. Eu me submeto a um rei que não me conquista por força de espada ou de qualquer tipo de arma, de um rei que me conquista pelo amor, que me abraça, que me disse: eu vou com você, filho. Filha, segura firme. Eu estou aqui. Eu prometo que você vai ouvir esta palavra do Senhor. Quando você, na quietude da tua oração, na tua cama, no teu trabalho, apertando a fronha do travesseiro, como você já fez algumas vezes durante a noite, você vai ouvir esta voz dizendo para você: eu estou aqui. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Por que é importante fechar os olhos? Porque isso determina a tua individualidade. Você não está vendo ninguém. Aí não está ela, aí não está ele. Você pode sentir a mão dela, a mão dele, o abraço dela, o abraço dele. Você não vê. Você não vê quem está na frente, atrás. É você sozinho. Esse é um assunto entre você e Deus. Assuma isso. Você está na casa do Senhor. Você está resolvendo um assunto entre você e Deus. Você chega nesse lugar, comece a pensar isso: Senhor, eu venho diante de Ti, com humildade de coração. E eu oro, em nome de Jesus, para que toda influência maligna, de rebelião, seja quebrado agora em nome de Jesus. Para que cada um de nós possamos dizer para Deus: Senhor, o meu coração, a minha mente, precisa ser transformadas, porque eu por mim mesmo não consigo. Eu já tentei, eu já lutei, eu já fiz de tudo, não consigo. Se você declara isso no seu coração agora: eu não consigo, eu tentei, eu lutei. Você diz isso, amém? Então agora você ouça a voz de Jesus que te diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, se sentem oprimidos. Oh meu Deus, é tanta ansiedade, é tanta depressão, é tanta coisa que passa pela cabeça: a minha vida não vale a pena.
Gente se mutilando, jovens querendo se suicidar, pessoas pensando que a sua vida não vale a pena. Em nome de Jesus nós declaramos a libertação de cada mente, que este nó que foi dado aí seja desfeito agora pelo poder de Jesus Cristo, porque nós estamos orando em nome de Jesus. Receba nesse momento esta presença do Senhor na tua vida. Se você sabe que precisa de um retorno, de uma reconciliação, você precisa ser recebido pelo Senhor, peça-lhe perdão pelos seus pecados. Diga: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E uma voz você vai ouvir: não peça perdão, porque amanhã é capaz de você fazer de novo, mas Jesus te perdoa de novo. Desde que Ele veja a sinceridade no seu coração, Ele vai te ajudar. Alguns tem uma transformação imediata, outras é paulatina. Não importa, o que importa é que você toma uma atitude para seguir adiante e nunca mais voltar atrás, seguir ao encontro de uma vitória. Os teus bisnetos ouvirão falar de você, os teus tataranetos ouvirão, verão uma foto antiga que para nós hoje é moderna, dizendo: foi aqui que se quebrou uma herança, uma maldição que vinha há séculos, vinha há décadas em nossa família. Foi aqui que se rompeu tudo, porque esse homem, porque esta mulher decidiu abraçar Jesus e pedir o abraço dele em sua vida. Ser liberto em nome de Jesus, ser liberto em nome de Jesus. Oh, foi o que o Senhor mais me disse nesta tarde. Ore por libertação, ser liberto em nome de Jesus. Que todos esses nós, essas correntes, esta força maligna caia por terra em nome de Jesus. E pense bem, ainda que você não consiga crer, Deus continua sendo Deus. O poder continua igual, e Ele incomodará a tua vida, a tua alma, com palavras profundas que te chamam ao encontro dEle. Em nome de Jesus Cristo, que cada vida nesta noite saia daqui levando em seu coração o que precisa, não o que quer, mas o que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. E assim como nos ensina a palavra de Deus, apresentamos a Ele já a nossa gratidão pelo que Ele já fez nesta noite, em nome de Jesus. Um abraço gostoso nesta noite, um com o outro. Sinta como se fosse o abraço de Jesus. Dê o abraço como se fosse Jesus abraçando. Faça isso como se fosse Jesus, porque você é o representante de Jesus agora. Faça isso, procure dar um abraço assim, sabe, aquele envolvimento gostoso, como dizendo: sinta o meu amor. Ele pode ser pouco, mas é tudo que eu tenho. Como eu queria ter mais, como eu desejaria derramar mais amor sobre a tua vida. Saiba de uma coisa, que uma fonte está brotando dentro de você. Uma fonte que jorrará este amor. Um amor que reconcilia, que compreende, que perdoa, que dá uma nova oportunidade. Mas eu já dei 10, dê mais uma. Experimente, dê mais uma. Quem sabe seja só mais essa. Quem sabe, Deus sabe. Por isso te trouxe aqui nesta noite. Faça isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E clamamos pelo nome de Jesus. Por quê? Porque é só Ele quem rompe cadeias. É só Ele quem tem o poder. E por tudo isso somos gratos, no nome precioso de Jesus.